Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 218 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Senhor Santos, parabéns ao Contas na Hora. O Contas na Hora fez anos ontem. A primeira edição do Contas na Hora foi no dia 5 de julho de 2017. Estamos em festa. Parabéns ao Contas na Hora. Viva! Já lá vão os 5 anos. É uma criança que pula e corre pela casa. Que bom, Senhor Santos. Muito bem. Parabéns ao Contas na Hora. E olha a caminhada. Já lá vão 5 anos. Ainda ontem que começamos. J'ai mis mon complet neuf, mes souliers qui me serrent, et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps. Ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc neige. Je te sens nerveuse au bord de la colère, alors je ne dis rien, mieux vaut être prudent. Si je disais un mot, ton fichu caractère m'enverrait sur les roses et l'on perdrait du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe qu'on devait te livrer ce matin au plus tard, pour combler tes cheveux, au peigne sur les robes, tout semble se liguer pour qu'on soit en retard. Si tout va de ce train, la soirée au théâtre et le cœur à la mode, consentera un deuil. Adieu pièce d'agneau. Dagnoulou vient de Saltre, je ne sais plus très bien, mais j'ai de bons fauteuils. Bon anniversaire, bon anniversaire. Ta robe est arrivée enfin, je respire, moi pour gagner du temps. Je t'aide de mon mieux, tout semble s'arranger, mais soudain, c'est le pire. La fermeture s'arrête et coince au beau milieu. On
s'énerve tous deux, on pousse et puis l'on tire, on se mêle les doigts, on y met tant d'ardeur que dans un bruit affreux, le tissu se déchire et je vois tes espoirs se transformer en pleurs. Aux environs d'11h enfin, te voilà prête, mais le temps d'arriver, le théâtre est fermé, viens, allez viens, nous irons souper tous deux, en tête à tête, non, tu as le cœur gros, tu préfères rentrer, par les rues lentement, nous marchions en silence, tu souris, on s'embrasse, et tu souris encore, la soirée est gâchée, mais on a de la chance, puisque nous nous aimons, l'amour est le plus fort. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação que estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alvac. Hoje vamos ter a rubrica Biblioteca OCPCA para analisar o livro Aspectos da Contabilidade na Indústria de Petróleo e Gás em Angola. É nosso convidado, o autor do livro, o senhor António Toco, que lançou o livro. António Toco tem uma licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade de Lusíadas de Angola, MBA em Finanças pela BBS, é professor de Contabilidade no Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL, é membro da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, tem 25 anos de experiência em finanças empresariais, 16 dos quais ao serviço da indústria de petróleo e gás, Upstream e Midstream ao serviço da BP Angola e da Sonangol. Bom dia, Sr. António Toco. Parabéns pelo lançamento da obra e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvinte. Obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui neste programa, que é de facto uma mais-valia, não só para a classe dos contabilistas, mas também para o público em geral. Aproveitar a oportunidade de parabenizar a Ordem pela luta da valorização da classe. Creio que havemos de vencer e agora também parabéns pelo aniversário do programa. Muito bem, pois é, Contas na Hora, a primeira vez que foi ao ar aqui nos estúdios da LAC 95.5 foi a 5 de julho de 2017. Bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos encantados com a obra. Eu não li e não li de propósito. Estive no lançamento, mas não quero saber de ler o livro. Eu disse, não posso ler o livro, Joel. Só começo a ler depois da entrevista com o convidado. Senão ia ficar acelerada, ia querer saber das coisas. Eu quero aprender tudo aqui hoje, durante uma hora, nesta edição 218 do Contas na Hora. Eu vou começar pela primeira questão. Que aspectos o motivaram a escrever este livro? Qual o público-alvo e que pretende que o público-alvo aprenda com esta obra? Olha, Cristina, depois de eu ter o livro em minhas mãos, senti o peso da ousadia que tive em escrever sobre este tema, porque é um tema de facto que requer algum cuidado, mas a verdade é que o petróleo é um dos produtos mais importantes para a nossa economia e sinto que ainda existe um déficit muito grande de informação sobre o petróleo. Sei que existe muita experiência de angolanos no setor, mas infelizmente são poucos os angolanos que escrevem sobre o tema, e dali que nós basicamente utilizamos mais a bibliografia externa
tema, dali que decidi escrever, não só para passar a minha experiência, mas também para ajudar muitos, quer os que estão no setor, como aqueles que pretendem entrar para o setor, de maneira que tenham alguma informação quando entrarem para o setor. Sobretudo para os contabilistas, né? Porque tem alguns aspectos que os contabilistas precisam saber para dar tratamento aos factos patrimoniais que ocorrem na indústria, sobretudo. Então, dali que tive essa motivação de escrever. Já no passado tinha muitos manuscritos sobre os temas de forma separada, então decidi depois, no ano passado, juntar todos esses manuscritos sobre este tema. É professor de contabilidade no IMEL, no Instituto Médio de Economia de Luanda. Eu voltei ao e-mail de propósito, sabe porque eu sou produto IMEL. Em 1995, fui aluna do Instituto Médio de Economia de Luanda à noite, fiz 5 anos. Eu sou daquele grupo que fazia 5 anos, enquanto os alunos da manhã e da tarde faziam 4, os noturnos faziam mais 1 ano, porque não tínhamos as mesmas horas diárias de aula que os alunos do período da manhã ou do período da tarde. No conteúdo que ensina no e-mail, já tem alguma coisa ligada com este seu livro? Ultimamente já não estou, parei um pouquinho por causa da atividade laboral, mas infelizmente a contabilidade específica da indústria de petróleo e gás não tem ainda nenhuma academia aqui específica que aborda sobre esses temas. Infelizmente no e-mail ainda não, no ensino médio, nem sequer nas universidades. Mas acredito que mais algum tempo poderemos ter esses temas a serem ministrados. Pois é, sabe que a OCPCA tem uma academia e volta e meia nós vamos tendo formações contínuas. Se a direção da academia da OCPCA pretender criar uma formação à volta desse tema, e este tema que está devidamente em detalhe no seu livro, estaria disponível em aceitar este desafio e assim partilha connosco a sua experiência no setor? Sim, de acordo. Nós estamos aqui para nos ajudarmos e eu estou inteiramente disponível para trabalhar com a CPCA sobre este tema. Muito bem, porque temos sempre muitos colegas a pedirem que nós abordemos aqui no Contexto na Hora a contabilidade em vários setores. Quando vi logo este livro, disse, este senhor tem que vir ao Contexto na Hora. É a grande oportunidade. Depois, se calhar, vamos conseguir alguém que esteja a escrever sobre os diamantes, também é um setor diferente, alguém que esteja a tratar da contabilidade diamantífera, que é para estarmos aqui a tratar essas matérias na nossa OCPCA, mesmo quem não esteja ligado, tenha a curiosidade de perceber o que é que acontece no dia a dia nestes dois setores que são muito importantes para a nossa economia. Entretanto, vamos à segunda pergunta. Quantos exemplares tem? Quantos foram vendidos? Quem não comprou o livro no dia do lançamento, onde o poderá encontrar? Porque muitos não conseguiram ir ao lançamento e podem sempre comprar nos dados que deixar aqui. Cristina, nós neste momento temos produzidos 1000 exemplares que começamos a vender. Infelizmente, não temos ainda os livros numa livraria porque existem alguns aspectos burocráticos que devem ser resolvidos, sobretudo alguns aspectos fiscais que também devem ser esclarecidos com a AGT. Pelo menos foi esta alguma das inquietações das livrarias com quem pretendemos trabalhar. No entanto, para quem não teve a oportunidade de comprar o livro na data de lançamento, nós continuamos a fazer a comercialização via encomendas por telefone. Nós temos ali 2 telefones que estão ao serviço, que é o 926-865-631, 926-865-631, e temos ainda um outro contacto que é o 927-404-253, 927-404-253. São esses os números que nós neste momento estamos a utilizar enquanto resolvemos os problemas com as livrarias para deixarmos os livros à venda, porque isto é um livro que acreditamos que mesmo que a gente não consiga vender os 1000 exemplares de uma única vez, o que não vai acontecer, nós não vendemos todos, conseguimos vender uma boa parte na data de lançamento, conseguimos receber muitas encomendas que estamos a fazer entregas. No entanto, ainda temos muitos outros livros para entregar e estamos abertos a receber encomendas de interessados. Muito bem. E teve algum patrocínio? 1000 cópias não são poucos. Teve algum patrocínio? Exatamente. Eu teria aqui que agradecer a Sonangol. Ajudou-me bastante na produção deste material e aí vão os meus agradecimentos. Primeiro porque acreditaram no projeto. Em particular o Dr. Divaldo Palhares, que quando abordamos o tema e fomos trocando algumas opiniões, abraçou a ideia. Conseguir então que a Sonangol
pudesse patrocinar. Então, aí vai os meus agradecimentos. Muito bem. No segundo ponto, apresenta explicações sobre o petróleo. Aqui o seu objetivo é assegurar que os contabilistas tenham noções sobre o setor. Eu não sei nada sobre petróleo. Se estiver com a sua obra em mãos e começar a ler, eu vou perceber? Acredito que sim. Escrevemos a obra no sentido de ajudar não as pessoas que estão no setor, como as pessoas que não estão no setor para poder entender o setor. Acredito eu que quem ler a obra, mesmo que não esteja no setor, consegue entender. E o que nós fizemos aqui é que tentar mostrar, porque o contabilista não pode ser alguém só que, estou a me referir aos contabilistas que estão no setor, alguém que apenas vai receber uma fatura e procurar contabilizar a fatura. Ele tem que entender o que é que está na fatura, por que é que aquela fatura tem aquele valor, o que é que aquela fatura diz. E este capítulo é um pouquinho para falar sobre a atividade em si. Fala da atividade, fala das fases de produção que existem, né? Porque os ouvintes, no geral, quando ouvimos a falar do petróleo bruto, nós olhamos o petróleo bruto já ser comercializado. No entanto, existe um conjunto de trabalho que é feito até o petróleo ser comercializado. Então estamos a falar aí de anos e anos de trabalhos até termos o petróleo para ser contabilizado. E só aqui, Cristina, fazer aqui só um pequeno enquadramento e um pequeno exemplo. Há uma peça que se chama Árvore de Natal. É uma peça cara e viu a Árvore de Natal com um valor muito elevado. A tendência da pessoa, e porque não conhece o setor, assumiu que aquilo fosse uma árvore de Natal, o normal que nós temos em casa, mas com um valor tão elevado. É só para vermos a necessidade que nós temos de o contabilista ou nós que estamos a dar suporte para esta atividade entendermos o negócio. Pode pensar que é um tratamento comum, mas não é em função do negócio que é. Exatamente. E neste caso, a árvore de Natal no setor petrolífero, o que é que seria? Qual seria a sua classificação? No caso concreto, ela, e se ler o livro vai ver ali que ela faz parte dos custos de desenvolvimento ou dos custos de infraestrutura que é criada e automaticamente ela é capitalizada, ou seja, ela vai para um ativo fixo da empresa. Muito bem. Então vamos tentar perceber. A Sonangol, e vamos usar aqui a Sonangol, descobriu ontem um poço. Como é que começa todo esse processo? Disse há bocadinho, até temos o petróleo bruto, são anos e anos de desenvolvimento e de pesquisa. Como é que começa esse processo? As várias fases. Sim, nós temos a primeira fase, que é a fase de exploração, que é a fase que vai culminar exatamente com o que a Cristina disse, descobriu que o poço tem petróleo e para chegar a essa conclusão tem que ser petróleo economicamente viável, ou seja, aquele que vai justificar a empresa gastar dinheiro para retirar este petróleo. Primeiro temos que saber que o petróleo é produzido quer em offshore ou em onshore, ou seja, no mar ou na terra. E cada uma dessas operações, quer no mar ou na terra, tem as suas especificidades e os seus riscos. Vamos olhar para uma operação no mar. A empresa começa por fazer uma exploração, fazer estudos, até descobrir que, esta área que nos foi concedida tem petróleo em quantidades abundantes que nos permita fazer a exploração dela. Depois disso, passamos então na fase de desenvolvimento, onde vamos ver que tipo de infraestrutura nós vamos ter para extrair o petróleo. Conseguimos dar ali alguns exemplos de infraestruturas. Tem aquelas que nós normalmente quando vemos ali na televisão a mostrarem um local de operação no mar, vemos sempre um barco grande, esse barco que é chamado de FPSO, que faz a produção e faz o tratamento do petróleo e também faz o armazenamento e depois a exportação, né? Ou a entrega nos navios que vão fazer o carregamento do crudo. Mas tudo isso depende das quantidades que foram descobertas. Muito interessante. E é comum os técnicos de contabilidade da Sonangol visitam os poços. Quando é que acontece uma visita? Programam anualmente irem visitar, acompanharem tudo? Há esta agenda de visitas? Não existe uma agenda específica. Falando da Sonangol, falo da BP, falo da Chevron, falo da Exxon, da Eni, que são as empresas que efetivamente produzem. Não existe uma agenda específica de visita, mas é sempre recomendado que os contabilistas ou as áreas todas de suporte conheçam as estruturas que eles dão suporte. O
contabilista tem que conhecer a estrutura em que ela utiliza as faturas para a contabilização. Pois, eu fiz logo essa pergunta porque com essa explicação que esteve a dar do desenvolvimento, da pesquisa e todo esse processo de desenvolvimento até chegar à produção, de facto, era muito interessante. Um dia Sonangol proporcionar uma visita do género aos contabilistas e ia-me fazer de convidada. A Ordem pode fazer isto e eu acho que seria até uma boa alternativa, só que, infelizmente, para se ir ao mar, tem regras, e regras muito restritas, dependendo, sobretudo, do tempo em que vai se ficar, porque todos os trabalhadores do mar que vão para as infraestruturas do mar têm que ter um passaporte e têm que ter um conjunto de treinamento que lhe permite, por exemplo, passar a noite na infraestrutura. Então tem esses aspectos todos que tem que se levar em consideração. Muito bem, mas o António Toque já visitou? Já sim, já. Muito bem. Mas e se fosse em terra? Existem poços em terra, temos a Plus Petrol, que é uma das empresas produtoras, ela tem poços onshore e agora há pouco tempo também foram feitos algumas licitações de poços em onshore e acredito que podem ser visitadas com alguma facilidade. Pois é só fazer assim uma carta, solicitar uma visita e vamos todos lá visitar e ter alguém que não um guia para fazermos as perguntas todas e mais alguma e assim saímos devidamente esclarecidos. Mas ainda assim vamos continuar a nossa conversa. Já agora uma curiosidade, quantos poços estão sob a responsabilidade da Sonangol? Só para podermos aqui compreender, nós temos em Angola vários blocos, mas nós temos ali cerca de, não tenho aqui a memória, mas temos ali cerca de 14 ou 15 blocos a produzir. Desses blocos todos que estão em produção, quando falo da Sonangol, estou a falar da Sonangol Pesquisa e Produção, que é a unidade da Sonangol que faz a operação. Ela opera o bloco 305, opera o bloco 405, e tem o 35A, também um bloco pequenino que a Sonangol opera. No entanto, temos os outros blocos operados pela Somoil, que é uma empresa angolana também, que opera o bloco 2 e opera o bloco da Associação Cabinda, que é o FST e o FS. São dois blocos também pequenos em terra que são operadas pela Somoil. Depois temos as grandes empresas, as chamadas IOCs, que temos a BP, que opera o bloco 18, o Grande Plutónio, e opera o bloco 31. Temos a Total Energia, que opera o bloco 17. Temos a ANI, que opera o bloco 15. Os blocos normalmente estão depois seguidas sempre com um ano, né? O ano em que eles foram licitados. Então, são vários blocos que são operados. Cada um desses blocos está dividido em campos e cada um dos campos tem muitos poços. Por isso é que, falando assim em números de poço, seríamos assim difícil dizer aqui um número exato. Mas são São vários blocos, em cada bloco vários poços. E são esses poços que tornam possível a extração do petróleo. Exatamente, sim. Ok, muito bem. No capítulo 5 do livro, fala sobre tópicos especiais na contabilidade da indústria petrolífera. Que aspectos aborda especificamente nesta parte do livro? Existem algumas particularidades nessa indústria. Primeiro, o capítulo 5, eu começo a falar dos métodos de contabilização. Nós temos basicamente dois métodos de contabilização, que é o método dos esforços bem-sucedidos e o método de custo total. Cada um desses métodos tem uma influência muito grande do tratamento da informação financeira e naquilo que são as demonstrações financeiras. Um método tem um efeito muito grande no balanço e o outro método tem um efeito muito grande na demonstração do resultado. E nós no livro tentamos mostrar aqui alguns exemplos práticos usando os dois métodos e o efeito que ela tem nas demonstrações financeiras para diferenciar. É importante frisar que os métodos dependem daquilo que a empresa decide e a empresa não pode num ano usar um método e no outro ano usar um método. Tem que haver uma consistência. É ali que nós tentamos explicar esses dois métodos. Para além desses métodos, falamos também da depreciação. A depreciação, a sua diferença com amortização e depreciação, que são basicamente conceitos quase similares, né? Mas a sua aplicabilidade é que os diferencia. Falamos aqui da provisão de abandono. Provisão de abandono, o que é? Todas as infraestruturas que são criadas têm que prever sempre o seu desmantelamento. Ou seja, quando eu crio uma infraestrutura no mar, eu tenho que prever, e porque a lei me obriga a voltar às condições do ambiente, eu tenho a obrigação de preparar já valores para, quando terminar a
fase da produção, fazer o desmantelamento dessa estrutura e voltar o meio ambiente às suas condições iniciais. Nós falamos aqui do tratamento que é feito a este valor porque é uma provisão, porque o desmantelamento só vai ocorrer no final da produção e a gente quando fala aqui no final da produção, não sabemos exatamente quando é que vai ser este final da produção. Se a Cristina ver, nós em Angola, basicamente o único bloco que eu sei que teve o processo de desmantelamento é o bloco 3 Canuco, que também era operado pela Sonangol. No entanto, os blocos que começaram a operar nos anos 70 e tal, 80, ainda continuam a produzir. Então, dali que a provisão de abandono é exatamente aquilo que nós prevemos como vamos desmantelar as instalações. Falamos aqui também de um tema que se fala muito no setor, que é overlift e underlift. Tentamos explicar isto, que tem a ver com os direitos da empresa. Falamos de alguns termos que são muito usados na indústria, o cash call, as billings, o cutback. Mantemos esses termos em inglês exatamente porque a tradução direta, às vezes, do termo induz-nos a outras situações. Então, mantemos os termos e explicamos os termos no livro e mostramos como é que elas são contabilizadas. Falamos também um pouquinho dos acordos de financiamento, os famosos acordos carry, que são muito usados para ajudar as NOCs. As NOCs são as empresas nacionais, National Oil Companies, normalmente porque as empresas nacionais em muitos países não têm o poderio financeiro que as empresas internacionais têm, e então existem alguns acordos que ajudam para que essas empresas grandes suportem as empresas pequenas nacionais. Ou seja, normalmente para uma operação petrolífera as empresas juntam-se e formam uma associação, um grupo empreiteiro, 2, 3, 4, 5 empresas que vão juntar-se para explorar um bloco. Esses vão escolher uma empresa que vai ser responsabilizada pelas atividades efetivas da empresa, aquele que nós chamamos de operador. Muitas das vezes uma empresa nacional pode não ter dinheiro suficiente para pagar as suas despesas, por exemplo, de exploração, naquele momento de estudo, porque se nós olharmos a atividade petrolífera, nos primeiros 5, 6 anos é só saída de dinheiro, não há entradas de dinheiro. António, toca só um minuto, vamos chamar o intervalo e já voltamos para continuar essa explicação. Caro ouvinte, agora sintonizou a 95.5, está no ar a edição 218 do Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o autor da obra Aspectos da Contabilidade na Indústria do Petróleo e Gás em Angola. Estamos a ter aulas sobre a contabilidade petrolífera. Por isso, continue deste lado. É só um minuto, já regressamos. É o intervalo, Sr. Santos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro. Contas na hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal do domicílio e dizer, olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na hora.
Caro ouvinte, é a segunda parte da edição 218 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estudo o Sr. António Toco, ele que é o autor da obra Aspectos da Contabilidade na Indústria de Petróleo e Gás em Angola. Esta obra foi lançada a semana passada e temos aqui então o autor da obra em primeira mão a desdobrar tudo o que vai ser possível encontrarmos nesta obra, que é só uma obra exclusiva sobre o setor petrolífero e até onde sei é a única, feita por um angolano. Nunca vimos nada sobre isso antes. Penso ser a única, não é, António? Pelo que tenho conhecimento, sim, do setor na contabilidade. Esta análise que faz à volta da contabilidade na indústria do petróleo e gás é a única. Estava aqui a dizer que uma empresa angolana pode não ter dinheiro suficiente para a fase de pesquisa e produção, é isso? Sim, para a fase de pesquisa, sobretudo, pode haver aí um acordo, que são chamados acordos carry, em que uma ou duas ou três empresas do grupo empreiteiro que têm poderio financeiro vão suportar as despesas dessa empresa nacional. E então assina-se os acordos em que naquela fase de exploração, nos 3, 4 primeiros anos em que está-se a fazer os estudos todos, esta empresa não entra com nenhum valor, não paga nada, e quando descobrirem o óleo, a empresa passa a participar com valor, porque todas as empresas do grupo empreiteiro têm que pagar o valor para suportar as despesas. E a empresa carregada, naquela fase em que ela for carregada, não vai pagar nenhum valor. Dependendo dos termos de acordo, o pagamento poderá ser feito via óleo, dependendo do acordo. Regra geral, aquilo que acontece no nosso mercado, o pagamento é feito sempre via direitos de óleo. Isso quer dizer pagamento via direitos de óleo? Nós tentamos explicar aqui um pouquinho como é que esse processo funciona. Por exemplo, vamos imaginar que eu e a Cristina temos ali uma associação, a empresa da Cristina, a Cristina Limitada e Antônio Limitada, somos membros do grupo empreiteiro para explorar um bloco. Temos o bloco sob nossa responsabilidade, começamos a fazer os estudos, no entanto, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas despesas e a Cristina Limitada faz o pagamento das despesas todas na fase de exploração. É bom entender que se nós não descobrirmos óleo, ok, gastamos o dinheiro, batemos nas costas e cada um vai à sua vida. O risco está sempre associado. Exatamente. Se descobrirmos o óleo, aí vamos para a segunda fase, que é a chamada fase de desenvolvimento. Ou seja, nós vamos definir que infraestrutura vamos ter para retirar o óleo que nós descobrimos. Tudo isso depende das quantidades de óleo que nós encontramos e todo este processo, já dependendo mais uma vez do acordo, eu posso continuar, se não ter dinheiro, continua a ser carregado até a fase de operação. A fase de operação é a fase em que nós vamos efetivamente começar a retirar o óleo. Já estamos a ver o óleo a subir pelos poços e vai para o nosso tanque de armazenamento. No final, as nossas despesas que nós fazemos, se nós dois fazermos as despesas de forma proporcional à nossa participação, no final a distribuição do óleo vai ser equitativa. Okay. Se eu não pagar, o que significa dizer que a Cristina Limitada tem mais custos do que eu. O que significa dizer que a Cristina Limitada, alguns no tempo, vai ter mais óleo do que eu. Então, o que nós estamos a falar aqui é, na produção, a cota parte que cada um de nós tem o direito é que vai diferenciar. Nós podemos ter 50% na associação, mas a Cristina mais olhos do que eu, porque incorreu a mais custos do que eu. Ok, na realidade aqui acontece um período de recuperação. Já que entrei primeiro com todo o dinheiro inicial que era preciso, agora eu tenho que recuperar tudo isso, depois há um momento em que ficamos iguais, né? 50%, já depois da recuperação. É como se fosse um empréstimo, funciona assim. Só que é um empréstimo que eu, dependendo mais uma vez do acordo, eu poderei não ter desembolsos em dinheiro para te pagar. Mas em termos de óleo, naquilo que é os direitos que nós vamos ter, a Cristina vai ter mais. Se saírem 100 mil litros, eu fico só com 20 e os 80 vai para o sócio que teve o investimento inicial, até ficar amortizado. E ela então vende e vai recuperando o que andou a investir. Este é o melhor cenário, mas quando acontece o cenário
cenário de não existir nada, é muito comum estar perante um cenário em que não há nada, o dinheiro é um fundo perdido? Sim, existe muitos, e aqui no nosso mercado eu penso que ouve-se muito chamado de poços secos. É uma constante. Porque nós, quando vamos fazer estudo de um reservatório, nós não conhecemos, na realidade, o que é que o reservatório tem. E vamos fazer alguns furos para podermos estudar o reservatório. E podemos fazer um furo ou um poço que esteja fora do reservatório. E aquele poço vai nos mostrar que, efetivamente, não existe petróleo naquela zona. Como também podemos fazer um poço e encontrarmos óleo. Por isso é que, normalmente, a Cristina tem visto que, quando há uma descoberta, faz-se a comunicação como se fosse uma vitória. E porque é mesmo uma vitória. Eu acho que não sou a única que agora percebeu, os nossos ouvintes também, porque tanto trabalho, podiam não ter descoberto absolutamente nada. E a expectativa é muito grande. E quando acontece, é uma festa e há notícia, olha, descobriu-se mais um poço. Muito bem. Que honra ter o António Toco aqui no Contas na Hora. Que honra. Estamos a ter mesmo uma aula. Que bom. Que bom, que bom. Vamos ouvindo determinadas coisas. Isso até no código do IVA está lá em detalhe. Fase de desenvolvimento e pesquisa. O que é isso de fase de desenvolvimento e pesquisa? Está cá o António, que é o autor da obra Aspectos da Contabilidade na Indústria Petróleo e Gás em Angola, a detalhar. E vamos agora para o 6º capítulo. Tu fala sobre a recuperação de custos na indústria petrolífera. Explique, por favor, o que é isso e por que razão é importante o contabilista entender este conceito. Olha, este tema é de capital importância para as empresas do setor, porque aqui é onde está o ganho daquilo que nós estivemos a falar aqui, dos direitos que as empresas têm. O que é que acontece? As empresas têm o dispêndio, gastam valores sem ajuda do Estado. É bom que a gente diga isso, né? Porque nós muitas das vezes aqui em Angola, quando falamos do petróleo, e já ouvi comentaristas a olharem que, olha, Angola produz 1.200.000 de barris e pensamos que toda essa quantidade vai diretamente para os cofres do Estado. Não é bem assim. As empresas têm os custos de pesquisa e exploração, depois têm os custos de desenvolvimento, depois têm os custos de operação, os custos do dia a dia, da manutenção das operações. E quase todos os blocos que nós temos têm um acordo com o Estado, os chamados o contrato de partilha de produção, que em inglês muitas vezes chama-se o PSA, Production Sharing Agreement. O que é que acontece com esses acordos? O acordo define que a produção de petróleo é partilhada entre o Estado angolano, representado pela concessionária, e o grupo de empresas que faz a atividade de exploração. Essas empresas que vão incorrer em custos de exploração e desenvolvimento e operação, o Estado dá-lhes a possibilidade de, quando começarem a produzir o petróleo, recuperar os custos que eles incorreram, quer na pesquisa, quer no desenvolvimento, quer na operação. Se eu, para descobrir um determinado poço, gastei em exploração 1 milhão, em desenvolvimento 10 milhões e em operação mais 1 milhão, o Estado me dá a possibilidade de eu recuperar esses custos. E como é que eu recupero esses custos? O Estado não me dá dinheiro. O Estado diz, ok, do petróleo produzido, 50% é para recuperar os custos, 50% é para repartirmos entre eu, o Estado, e vocês, a empresa que gastaram o dinheiro. Por que é que o Estado tem essa limitação? Porque se não fizesse isso, o Estado nunca teria vantagens nesses contratos, porque os valores... E como é que é feita esta repartição? É feita em função da produção. 100% da produção, 50% é para recuperar o custo, os percentuais dependem de contrato para contrato, 50% é a maior parte deles, dizem, ok, 50% é para recuperar os custos. Atenção que 50% ele não está a dizer o valor, está a dizer 50% da quantidade produzida. Imagina que nós produzimos 100 mil barris, 50% são 50 mil barris. Nós vamos vender esses 50 mil barris e vai nos dar um determinado valor. Este valor eu vou comparar com aquilo que são os meus custos. E pode acontecer duas situações. Uma, os meus custos serem superior ao valor desses 50% ou então serem inferiores. Vamos olhar no caso dos meus custos serem superiores. O que o acordo diz, o limite são 50%. Então, eu só vou poder recuperar até 50%. Exatamente. E a diferença passa para o período seguinte? Exatamente. A diferença passa para o período seguinte. Esta componente de 50% para recuperar o custo
imposto é aquilo que nós chamamos de cost oil, ou petróleo para a recuperação de custo. É mais fácil falar em cost oil porque é o que a indústria usa. E depois tens o outro 50% que é o tal profit oil, ou o petróleo lucro. E este petróleo lucro vai ser repartido entre a concessionária em representação do Estado e a empresa. Agora, a Tachina está a ver que a empresa já teve os 50% e vai ter os 50% de cost oil e vai ter mais um percentual do profit oil. Pois, uma parte vai para o Estado e a outra parte fica para a empresa. Ela recupera, uma parte em sede da recuperação. Acho que faz todo sentido, né? Eu fiz um investimento. Exatamente. E quando nós falamos, por exemplo, que o país produziu 1.200.000 barris, temos que considerar que desses 1.200.000 barris, cerca de 1 milhão foi para as empresas recuperarem seus custos. Aquilo não cria nem impostos para as empresas, não cria nada. É mesmo para as empresas recuperarem aquilo que foram os investimentos que fizeram. E a outra parte que sobra, que vai ser repartido para o Estado e para as empresas, o Estado tira a sua parte e vende. Atenção que o Estado não participou nos custos. Não participou, é tudo lucro, não é? Exatamente. Por isso é que ele é petróleo lucro, mesmo para o Estado. Ela não participou nos custos, não gastou nada. E ainda ganha. É só pelo facto de estar a ser explorado no território nacional. O bloco em si é pertença do Estado. Do Estado. E a outra parte da empresa, nesta parte do profit oil, é aí onde a empresa paga o imposto ao Estado. Só paga o imposto ao Estado, a cota parte da repartição com o Estado. Os outros é líquido porque está em sede de recuperação. Exatamente. E é isso que nós tentamos explicar aqui neste capítulo. Neste capítulo. Falando aqui da parte do valor tributável para a empresa, vamos entrar para o capítulo 7. Fala sobre a tributação no setor do petróleo e gás em Angola. Pode, por favor, explicar quais são os fatores-chave abordados na obra sobre a tributação principal do setor da economia angolana? Infelizmente, no capítulo 7 não fomos muito a fundo, porque nós tivemos que retirar ali algumas informações, porque achamos que era mais um livro para ser escrito sobre a tributação. Porque, juntando aquilo que nós falamos no capítulo 6, no capítulo 7 fizemos só uma abordagem geral daquilo que são os impostos que são pagos e como é que esses impostos são efetivamente calculados. E não fomos muito a fundo daquilo que é a tributação, porque achamos que seria um outro tema a ser abordado num outro livro. O básico está lá. Quem ler este capítulo consegue perceber o que é que acontece. Já sabemos chegar ao valor tributável, agora é tentar enquadrar este valor tributável às taxas que vamos encontrar neste capítulo 7. Tem aqui uma particularidade, sobretudo um dos impostos, o mais famoso é dos impostos, que é o imposto sobre o rendimento do petróleo. É um imposto que o tal IRP depende muito das empresas. As empresas angolanas têm uma taxa diferente, inferior das empresas estrangeiras. As empresas angolanas pagam menos do que as empresas estrangeiras. É uma taxa fixa? Sim, é uma taxa fixa em função daquilo que é o petróleo lucro. Agora, é só voltarmos um pouquinho atrás daquilo que nós falamos. Sempre existe o petróleo lucro, porque existe a limitação de custos, do limite de recuperação de custos. Mais uma vez, nós estamos a falar de valores muito grandes. Imagina que para a construção de um daqueles barcos, a empresa gasta, por exemplo, 5 mil milhões de dólares. A recuperação desses 5 mil milhões de dólares com óleo não vai ser feita em 2, 3, 4, 5 anos. Pode levar mais tempo. Se o Estado não limitar os custos... A cota parte para a recuperação não recebe nada. Exatamente. Dali que o Estado tem sempre, felizmente, uma coisa nessas operações. Nessa parte, o legislador teve todo o cuidado, mas temos sempre que ter alguma coisa. Por isso, vamos já limitar. E como são custos elevados, levam anos e anos a serem recuperados, pode durar aí uns 50 anos de recuperação. Olha, os blocos, normalmente, grande parte delas, o período de produção são cerca de 25 anos. Em alguns são 30 anos, mas esses 25 é o período de operação. Podemos juntar 10 anos ou menos de exploração e desenvolvimento, quer dizer, estamos a ver já o tempo, né? Pois é. Normalmente o bloco funciona. Muito bem. António Toco, eu agora vou querer que deixe para os nossos ouvintes, sobretudo para os contabilistas, aos legisladores e aos ouvintes ligados à contabilização do setor petrolífero em especial, recomendações. Nós, sendo um pouco sincero, nós temos muito pouca gente a trabalhar especificamente na contabilidade
do setor e porque grande parte das empresas que nós temos no setor, e o livro aborda isso, tenta explicar isto, grande parte das empresas que nós temos no setor são mais as empresas operadoras. Por exemplo, se vais para uma dessas empresas internacionais que nós temos aqui a operar, a contabilidade que eles basicamente fazem ali é mais aquilo que nós falamos aqui no capítulo da recuperação de custos. É basicamente este o tipo de contabilidade que ali fazem. Mas tem algumas empresas, conforme o livro também explica, a empresa como a Sonangol tem uma particularidade, porque a Sonangol tem aqui em Angola, porque essas outras empresas a nível do mundo, onde elas estão sediadas, também têm a cadeia toda. Mas aqui em Angola temos a Sonangol com a cadeia toda, ou seja, a cadeia do upstream, que é da produção do petróleo, tem a cadeia do midstream, refinação, e depois tem a cadeia do downstream, que é a comercialização. E a Sonangol tem esta cadeia toda. Nós temos muito pouca gente a trabalhar no setor. Dali que encorajar aqui a ordem, se pudermos começar a falar deste tema, não só da contabilidade petrolífera, como, por exemplo, a diamantífera também, são setores que têm algumas especificidades e que nós precisamos começar a falar muito dessas especificidades. É importante que os legisladores também entendam muito bem para podermos definir, então, leis que possam ajudar quer as empresas, quer o país, porque tem havido muitos problemas entre as empresas e o legislador, no caso o Estado. Mas o legislador não contacta quem já está na área e domina os processos e procedimentos, é para não criar uma legislação que vai em contramão. Bom, o legislador normalmente olha para aquilo que são os interesses do Estado, só que às vezes o interesse do Estado choca um pouquinho com aquilo que é a realidade das empresas. Temos que reconhecer que existem avanços significativos na conversação, porque as empresas produtoras têm uma organização, que é a CEPA, que basicamente é um interlocutor com o Estado. E esse organismo, que é formado por todas as empresas produtoras, tem levado algumas recomendações e que muitas dessas recomendações têm sido consideradas pelo Estado. Mas é bom que continuemos a ter esta conversa, sobretudo para facilitarmos, não prejudicarmos nem o Estado e nem as empresas, porque nós precisamos das empresas para que possam alimentar o Estado, que, como nós sabemos, o petróleo é basicamente o recurso mais valioso que nós temos. Muito bem. São as recomendações que o António deixa. Quem está a acompanhar e chegou tarde, que contacto pode utilizar para adquirir a sua obra? Conforme nós dissemos, nós neste momento temos 2 números de telefone que estão disponíveis para a aquisição da obra, que é o 926-865-631, 926-865-631, e temos também o 927-404-253. 927-404-253. São os números da empresa que está a ajudar na comercialização do livro. Nós trabalhamos com uma editora, a Rubricar, que aproveito aqui para agradecer o Dr. David, que basicamente deu uma ajuda muito grande até conseguirmos chegar a esta fase de termos o livro a ser comercializado. Estamos a trabalhar com uma outra empresa que é VML, que está a ajudar na comercialização do livro. Ele é que está a tratar do processo todo da comercialização, ele é que tratou do processo todo no momento do lançamento. Tenho que agradecer esse suporte que a gente tem tido para a publicação deste livro. Muito bem, António Toca, o nosso muito obrigado por ter estado aqui nesta 1 hora a dar aulas sobre contabilidade no setor petrolífero. Eu acho que nós, os membros do CPCA, que temos a obra que compramos no dia do lançamento, já temos CPCP, vai ser começar a ler esta obra, começar a perceber muitos dados. Foi tudo em resumo. Agora vamos ir ao detalhe, e o detalhe vamos encontrar na sua obra, uma rica obra, que não pare por aqui e que pense com urgência na hipótese então de criar uma obra específica só para a tributação no setor petrolífero, que vai incluir o IVA, obviamente, não é? Exatamente, isto está a ser já cautelado, estamos a preparar, vamos ver o que é que o futuro vai nos dizer, mas já estamos a preparar algo relacionado a isto. Muito bem, ficou aqui também a sua disponibilidade, caso a Academia ou a CPCA precise de si para formações contínuas para os membros da CPCA, e acredito que todos vão logo começar a dizer nos grupos, queremos fazer esta formação.
então a direção da academia vai entrar em contato consigo. Vamos desejar boas vendas. Qualquer situação que precisar, por favor, é membro CPCA, o Contas na Hora também é seu. Bata a nossa porta e voltamos aqui para mais uma edição e abordar matérias do género. Hoje só foi especificamente para abordar assim os capítulos muito resumido, mas se depois achar que tem outros capítulos que queira ver desenvolver aqui, é bem-vindo. Pode contactar a produção do Contas na Hora, o Joel, e nós agendamos logo para estar aqui a abordar este tema que para nós vai enriquecer o nosso dia-a-dia profissional e ainda bem, estávamos a precisar de facto de uma obra do género. O nosso muito obrigada mais uma vez, continuação de boa semana laboral e qualquer coisa já sabe, Contas na Hora na 95.5 FM, LAC, está sempre aqui à disposição de todos os membros do CPCA. Muito obrigado, Cristina, e muito obrigado, Joel, muito obrigado a todos os intervenientes, porque foi uma honra. Quando recebi o convite, quase que não acreditei. Quando me disseram, só vou acreditar quando isto acontecer. Eu recebi aí o e-mail de Joel, mas é uma satisfação muito grande. Sou ouvinte deste programa e aprendo bastante. A única coisa que eu sei é não saber, né? Este programa ajuda bastante. A Cristina pode não ter aqui a ideia do quanto é falado o programa, do quanto é ouvido, do quanto as pessoas aprendem quando os temas que abordam, né? Então é sempre uma alegria estar aqui, também dar aqui alguma opinião e ajudar aqui, sobretudo neste tema que não é muito falado. Não é falado em primeira mão, nunca nenhum programa em Angola abordou assim em detalhe sobre a contabilidade do setor petrolífero. Arrisco-me a afirmar isso aqui, por isso, nosso muito obrigado. Realmente, eu ultimamente, Sr. Santos, tenho cruzado com muitas pessoas que nunca passou pela cabeça que acompanhavam Contas na Hora e acompanham. Dizem, inclusive, que não há compromisso no período da manhã à quarta-feira por causa do Contas na Hora. Dizem que mudaram completamente a forma de analisar os processos e procedimentos nos seus departamentos, nas suas empresas, por causa do Contas na Hora. O encontro mais interessante que eu tive com determinados ouvintes é eles a darem aulas de coisas que aprenderam no Contas na Hora. Eu ficar 15 minutos e ouvir tanta coisa. E eu nem lembro que disse isso no programa. E olha, quando falou disso eu aprendi, depois comecei a fazer isso. Depois também já falou sobre aquilo, já falou disso. E eu, mas você está me dando aula. Tem sido muito avaliado este programa e eu acompanho a luta que a Ordem tem. Digo luta no bom sentido, né? Da valorização do contabilista, é porque nós hoje o contabilista ainda falta, e falta muito, mas hoje o contabilista já é olhado de forma diferente. Dali que parabenizo a Ordem por este programa e a LAC também que disponibilizou as suas antenas para este programa. Para este programa, exatamente, 5 anos, estes 5 anos de existência de Contas na Hora, temos todo o agradecimento à direção da LAC, a forma como fomos acolhidos nestes 5 anos, e é mesmo para agradecer a toda a equipa. E eu sou muito acarinhada quando chega lá, que então gosto de toda a gente, desde os seguranças fazem uma festa quando vêm a entrar e eu também fico toda animada a cumprimentá-los. Bom dia, e lá vamos. Sr. Santos, Joel, acho que temos que agendar neste mês de julho, que é o mês do Contas na Hora, uma edição em que vamos fazer direto com o telefonema dos nossos ouvintes. Vamos sair do pacote só contabilista e vamos falar com todos. Até quem não é contabilista ter a oportunidade de ligar para nós e temos assim uma conversa, acho que vai ser muito bom. Já que estamos no mês de aniversário, vamos fazer uma coisa diferente para acarinhar os nossos ouvintes. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-lo com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema Confiança no Futuro. Fazemos sempre o que for necessário para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos o que mais ninguém faz com toda a tranquilidade. Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje, acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam feliz. Para que continue a fazer de nós o melhor banco de Angola. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? BAE. Confiança no futuro.
Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Caros ouvintes, chegamos ao fim da edição 218 do Contas na Hora. O nosso convidado é o Sr. António Toco, o autor do livro Aspectos da Contabilidade na Indústria de Petróleo e Gás em Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves. Na apresentação, Castive, Cristina Silvestre, a todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.